O espiritismo na atualidade, ou, antes, aquilo que o movimento espírita conhece e transmite dele está muito longe de ser realidade, e isso é muito sério, pois é justamente por essas distorções que criaram-se as falsas ideias que repelem os indivíduos e criam brigas, não somente internas, mas também com as religiões espiritualistas. Um caso muito conhecido é o da Umbanda, que foi criada por conta de um indivíduo ter sido proibido de receber um espírito de um preto velho num centro espírita. Não somente isso, na atualidade, pessoas de quaisquer religiões que tenham algum interesse pelo espiritismo são levadas à questão: preciso abandonar minha religião para ser espírita? Isso porque ser espírita, na modernidade, é frequentar um centro espírita que, segundo falsos conceitos, é onde mora o espiritismo. Estou aqui para demonstrar o quão erradas estão essas concepções e que, longe de uma disputa de verdades, é possível haver união e que, em verdade, foi assim que se desenvolveu o espiritismo. Um passado desconhecido. É lógico dizer que, antes que o espiritismo se estabelecesse como doutrina, ninguém era espírita. Como foi possível, então, formar essa ciência, de aspecto filosófico e consequências morais? Erra quem diz ou pensa que foi Allan Kardec quem criou o espiritismo. Não, o espiritismo está na natureza, assim como as demais ciências. Caberia a alguém estudar, com metodologia científica e seriedade, os princípios dessa ciência, e foi o que Kardec fez. Ele nunca se deu o direito de tomar para si a verdade, simplesmente porque, como cientista honesto, sabia que a ciência não lida com verdades, mas sim com teorias que mais se aproximam da verdade. Assim, Kardec dedicou-se a estudar os fenômenos e as comunicações dos espíritos, pela principal ferramenta disponível, as evocações, através dos médiuns. E ele não fez isso sozinho. Naquela época, os grupos de estudos espalhavam-se pela França e outros países próximos, em verdade, precederam Kardec nas evocações. Quando ele se interessou pelo espiritismo, já haviam diversas evocações registradas em papel, por ele reunidas, analisadas e organizadas, o que deu origem à primeira edição de O Livro dos Espíritos, com cerca de metade do tamanho que teria em sua segunda edição. Rapidamente Kardec percebeu que esse esforço inicial na doutrina necessitaria de um desenvolvimento. Como toda a ciência. Assim, em 1858, nasceu a Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, periódico mensal onde ele apresentava ao público resultados dos estudos sobre as evocações e as comunicações espontâneas no âmbito da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, além de conteúdos pertinentes, enviados por outros grupos. Também utilizava a revista para reforçar a verdadeira face do espiritismo, frequentemente apresentando contrapontos a opiniões e artigos carregados de desconhecimento e, por vezes, maldade. Bem, o espiritismo nasceu como toda a ciência, de uma observação sistemática e controlada sobre fatos verificáveis, embora não sob a nossa vontade, de onde se criaram hipóteses. Das hipóteses, se criou uma teoria, que então foi submetida a experimentos, evocações. Dos experimentos, verificaram-se os resultados, daí, avaliava-se as hipóteses, se eram corroboradas, eram incorporadas à teoria. Inverdades. Uma das maiores inverdades que reinam sobre o movimento espírita atual é a de que as evocações não devem ser realizadas. Quem estuda o primeiro ano da Revista Espírita entende o quanto elas são indispensáveis para a ciência espírita, que, por ser uma ciência, não deve ser tomada como um conteúdo sagrado, que deva ficar intocado. Pelo contrário, o espiritismo carece de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento somente pode ser feito através da metodologia científica, que depende necessariamente da retomada das evocações. Um exemplo de uma prática ausente de método, ou tomada por falsos princípios, é a de que basta evocar um ou mais espíritos, em um grupo isolado. E a ele perguntar, ou ouvir, sobretudo, fazendo disso o princípio doutrinário. Outra grande inverdade é a suposição de que a mediunidade pertence à doutrina espírita. Tanto é, que demonstramos que o espiritismo nasceu pelo esforço conjunto de grupos que não poderiam ser espíritas, já que a doutrina ainda não existia.
Naquela época, pessoas de várias crenças e religiões praticavam a mediunidade em seus lares, em grupos pequenos, e colhiam bons ou maus resultados das evocações conforme seus empenhos em raciocinar sobre as comunicações. Kardec cita, na revista, que os adeptos do espiritismo contavam entre eles católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, etc., realizando evocações e estudos e muitas vezes enviando-as à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde, junto a outros colaboradores, eram avaliadas, analisadas e separadas aquelas que poderiam representar o interesse para o público geral. Aqui, temos mais duas inverdades do movimento espírita moderno, aquela que diz que a mediunidade somente pode ser praticada no centro espírita e aquela que diz que devemos ficar apenas aguardando a livre comunicação dos espíritos. Dessas, nasce talvez o maior erro dos espíritas e adeptos modernos, a aceitação cega e não raciocinada de tudo o que dizem os espíritos. Outra inverdade, que não podemos deixar de citar, é a que diz que o espiritismo seja uma religião. Já demonstramos que ele é uma ciência e que só pode ser tomado como religião no sentido filosófico da religião natural, abordada de maneira metafísica e moral pelo espiritualismo racional, do qual já falaremos. Esse é o motivo de encontrar, na época de Kardec, adeptos entre as religiões, que não deixavam suas religiões, com suas particularidades, para praticar o espiritismo. Sobre isso, fique conosco até o final, pois a compreensão é sobremaneira importante. Infelizmente, o movimento espírita apagou a ciência e transformou o espiritismo em uma religião, que passou a criar falsas ideias e dogmas que, se agradam a alguns, agradam por algum tempo, mas não podem enfrentar a razão nos momentos mais críticos da vida, criando, assim, descrentes. Esqueceram que os espíritos não se tornam sábios por deixarem o corpo material e que, dentre eles, existem bons e maus, sábios e ignorantes, etc., e que é sobretudo quando se coloca apenas à disposição, sem diálogo, que se apresenta a qualquer um. Existem inúmeras falsas ideias, que alimentam o movimento espírita e adeptos em geral, que não passaram pelo crivo necessário, que não foram investigadas e questionadas, ainda que fossem opostas àquilo que, com metodologia, foi transformado em princípio, pela observação psicológica de milhares de espíritos, de todos os tipos. Convidamos o leitor, se ainda não fez, a iniciar o estudo da Revista Espírita de 1858 e 1859, ela vai até maio de 1869. Essa publicação, que deve ser tomada como um laboratório onde se pode acompanhar o desenvolvimento da doutrina espírita, através do método destacado anteriormente, e não como uma ideia final em cada artigo, demonstra o que de fato é o espiritismo e o quanto nossa sociedade está longe dessa realidade. Notem que dizemos inverdades, e não mentiras, pois a maioria dos que as divulgam, falam do que foram ensinados. Mas de onde vieram essas inverdades? A virada materialista do século XIX. O espiritismo não nasceu do nada. O terreno foi muito bem preparado antes disso e, no início do século XIX, nascia o movimento conhecido como espiritualismo racional, que, baseados na metafísica, buscava estudar a psique humana pelo seu mais elementar e indissociável aspecto, a alma. Autores como Maine de Biran, Victor Cousin e Paul Janet foram seus principais expoentes. Provavelmente você não sabe, mas o espiritualismo racional definiu as ciências morais francesas em meados desse século, fazendo parte do ensino francês e definindo sua estrutura. Deixarei informações na descrição. Mas o ER abordava esse estudo apenas pela metafísica, e não de forma prática. Como o espiritismo, que foi o seu desenvolvimento, nasce a psicologia experimental, e agora você sabe o porquê do subtítulo da Revista Espírita. Não entrarei em muitos detalhes, que podem ser encontrados no livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo. A questão aqui é outra. No final do século XIX, a filosofia materialista alemã sobrepujou a filosofia espiritualista francesa que, segundo alguns governantes, teria sido a razão do fracasso da França na guerra. O espiritualismo racional foi varrido para baixo do tapete e o espiritismo, que já sofria com adulterações, já falaremos sobre isso, tomou o golpe final. Sendo praticamente esquecido na França, na Europa e, depois, no mundo.
Novos ícones da filosofia do nada e da psicologia materialista, por mais paradoxal que seja essa ideia, como Nietzsche e Freud, foram tomados como ídolos, substituindo a psicologia espiritualista racional pela perspectiva da nulidade de esforços morais e do egoísmo. Adulterações no espiritismo. Detalhes muito interessantes sobre os acontecimentos após a morte de Allan Kardec podem ser colhidos nos livros O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato, e Ponto Final, de Wilson Garcia. Resumindo, o fatídico e inesperado evento abalou os espíritas por toda a parte, que custaram por retomar alguma força. Junto a isso, vieram guerras, e na sociedade espírita, o sucessor de Kardec, Pierre Gaeta Leymarie, colocava abaixo os princípios científicos doutrinário, expulsava velhinhos, em pleno inverno, de lares criados por Kardec para espíritas pobres, queimava correspondências cuidadosamente guardadas pelo professor e, por interesses pessoais, admitia na revista espírita conteúdos oriundos da ideologia de Roustan, que se considerava o revelador das verdades, acreditando cegamente em um ou mais espíritos obsessores que se comunicavam através de uma médium. Acabou-se o cuidado com a racionalidade, com a concordância geral das comunicações espíritas, e para jogar a última pá de cal no espiritismo francês, Leymarie foi levado a julgamento por publicar conteúdos provenientes de um charlatão. Naquilo que ficou conhecido como o processo dos espíritas, por conta de todo esse cenário, o espiritismo fortaleceu-se no Brasil já distorcido. As origens da FEB, aliás, são completamente ligadas a essas distorções. Tendo essa instituição, que tomou a liberdade de se proclamar dirigente geral do espiritismo no Brasil, sido guiada pelos princípios de Roustan por longo tempo, somado a isso, a Revista Espírita somente veio ser traduzida na década de 1950. Aqui, formaram-se diversas falsas ideias, sendo, como demonstramos, o pressuposto de não julgar as comunicações e não evocar espíritos para investigações as mais danosas delas. Para quem não sabe, a obra O Livro dos Médiuns tem, originalmente, o seguinte título: O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A retomada. Quando falamos em retomar o espiritismo, falamos em retomá-lo como ciência. Para isso, é necessário conhecimento, nascido do estudo, seriedade, vontade, propósito e colaboração. A mediunidade, que não pertence à doutrina espírita, pode ser praticada por todos, fora dos centros espíritas, inclusive. As evocações são necessárias e salutares, mas, aqui, precisamos alertar sobre alguns princípios da ciência dos espíritos. A doutrina espírita, como ciência, tem o mérito de ter produzido um conhecimento sobre a observação dos fenômenos e das comunicações dos espíritos, espalhadas pelo mundo. Não nasceu do cérebro de Kardec, mas, sim, de milhares de evocações e de fatos analisados de maneira científica. Repetimos muito isso, pois esse entendimento é substancial. Já no tempo de Allan Kardec, a mediunidade era praticada por toda parte. De início, com muitos erros, depois, conforme o conhecimento foi se estabelecendo, cada vez tomou mais seriedade e mais racionalidade, restando apenas dissidentes e renitentes que, não querendo observar os princípios científicos elevados pelo amor próprio, insistiam em erros banais, que quase sempre os levavam a obsessões. Citamos, há pouco, Roustan, que, preferindo acreditar cegamente nas palavras de espíritos que lhe alimentavam o ego, prontamente se virou contra Kardec quando este buscou alertá-lo. É como Ícaro, que, alertado de que não poderia se aproximar do sol sem se queimar, alimentado de ego por suas asas, ignorou os alertas e terminou queimado. Esse alerta geral vem em encontro à finalização deste importante chamamento. O espiritismo precisa ser retomado, e isso depende de conhecimento e de cuidados. As evocações precisam ser retomadas. A doutrina dos espíritos precisa voltar a ser desenvolvida pelos pequenos grupos, cooperando entre si. Esse era o rumo que Kardec buscava dar ao espiritismo, pouco antes de sua morte. Leia a Revista Espírita, 1868, dezembro, Constituição Transitória do Espiritismo, onde o espiritismo passaria a ser desenvolvido pelos grupos espalhados, coordenados entre si, observando os princípios já estabelecidos pelo método. Pessoas de quaisquer religiões podem fazê-lo, pois a mediunidade não pertence ao movimento espírita.
Os centros espíritas precisam voltar a ser centros de estudos, e não templos religiosos, posto ser uma função que não lhes compete e não se coaduna com o caráter científico da doutrina espírita. Para isso, precisamos retomar o espiritismo como ele realmente é, e isso depende da compreensão da formação da ciência espírita, amplamente demonstrada na Revista Espírita. Daí a necessidade de formarmos grupos de estudos, como se estuda física, biologia ou matemática, para bem compreender a doutrina e poder sanar enganos e falsas ideias que nasceram da simples aceitação das opiniões isoladas dos espíritos. Ao retomar as evocações, é evidente que enfrentaremos desafios diferentes. É lógico supor que muitos encontrarão dificuldades e outros tantos cairão no erro da vaidade e do personalismo, lutando para estabelecerem falsas ideias, como já acontece. Mas são desafios que serão enfrentados, e se o forem com conhecimento doutrinário já existente, serão rapidamente superados, se é que virão a existir. Vislumbremos um novo futuro, onde não se briga entre religiões, mas onde indivíduos e grupos cooperam com a restauração das evocações com um propósito maior, o da retomada do desenvolvimento do espiritismo. Retomaremos o espiritismo nos lares, como na época de Kardec, onde evocações familiares consolavam, ensinavam e, por vezes, representavam interesse doutrinário. Serão espíritas, ou seus adeptos, pessoas de quaisquer religiões, quaisquer credos, ou mesmo descrentes, que, com o firme propósito de aprender e com a plena consciência de não serem os detentores da verdade, buscarão, pelas evocações e pela colaboração, restaurar o caminho momentaneamente interrompido do espiritismo. Doutrina capaz de revolucionar ideias, e assim, transformar indivíduos, famílias, grupos e, por fim, o mundo. A verdade não pertence a ninguém, mas as teorias que mais se aproximam dela poderão ser encontradas por aquela máxima expressa por Allan Kardec, representando o método científico no espiritismo. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o espiritismo assumir a responsabilidade, essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, ao demais, pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Allan Kardec, A Gênese. O espiritismo, precioso e poderoso meio de revolucionar ideias, precisa do esforço de cada ser humano em sua retomada. Espalhe essa ideia. Espalhe o estudo da Revista Espírita. Obrigado por ficar até aqui. Por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Faça a sua parte.